Você já se perguntou quem realmente comanda o mundo? Não estamos falando de presidentes, primeiros-ministros ou bilionários que aparecem nas capas de revistas. Estamos falando de alguém que opera no silêncio absoluto, fora dos holofotes, longe das câmaras, mas supostamente no centro de decisões que moldam o destino de nações inteiras. O nome dele, Pepe Orsini. Para muitos, um completo desconhecido. Para alguns poucos, o verdadeiro arquiteto oculto do poder global. Mas porque quase ninguém fala sobre ele. E porque, quando se fala, tudo é envolto em segredos, teorias e um rastro de medo. Neste documentário, você vai conhecer a figura enigmática de Pepe Orsini, suas origens nobres, suas possíveis conexões com ordens milenares e as pistas deixadas por trás de grandes eventos da história moderna. Há quem diga que ele faz parte da chamada nobreza negra, uma linhagem silenciosa e influente que nunca deixou o trono do mundo. Outros acreditam que ele é apenas mais um nome perdido no emaranhado das teorias conspiratórias. A verdade, talvez nunca saibamos por completo. Mas o que você vai ver nos próximos minutos pode te fazer olhar para o mundo de outra forma e perceber que o jogo de poder é muito mais profundo do que parece. Se esse tipo de mistério te intriga, já deixa o like e assista até o final, porque a revelação que vem no clímax pode abalar tudo que você achava que sabia sobre quem realmente está no controle. As raízes silenciosas do poder. A história de Pepe Orsini começa muito antes dele nascer. Na verdade, para entendê-lo, é preciso recuar séculos no tempo, até o auge da chamada nobreza negra, um grupo de famílias aristocráticas italianas que, segundo estudiosos e teóricos, jamais perdeu seu controle sobre o mundo, apenas trocou as vestes reais pelos ternos discretos da influência invisível. Entre essas famílias, a linhagem Orsini se destaca, ligada à Roma papal, a batalhas secretas e alianças que jamais foram reveladas ao público. Pepe Orsini seria o herdeiro moderno desse legado, supostamente carregando a missão de continuar exercendo poder, não pelo voto, mas pela herança de sangue. Não há discursos, entrevistas ou presença em redes sociais. Apenas rastros, conexões com ordens jesuítas, reuniões discretas em enclaves europeus e um nome que, de tempos em tempos, aparece em documentos que vazaram sem querer. Mas porque, exatamente, ele se mantém fora da vista pública. Mas essa ausência não é um acaso. É parte do plano. O homem que caminha nas sombras enquanto líderes globais mudam a cada eleição, os nomes por trás deles parecem nunca sair de cena. É aqui que a figura de Pepe Orsini intriga ainda mais. Segundo algumas fontes, ele não só mantém influência sobre instituições financeiras centenárias, como o Banco do Vaticano, mas também atua como conselheiro oculto em decisões geopolíticas, por meio de ordens discretas e consórcios invisíveis. E mais, documentos encontrados por investigadores independentes apontam encontros em locais onde decisões históricas foram tomadas, como nos bastidores da ONU, em reuniões fechadas do Clube de Roma e até em sinagogas antigas, onde a diplomacia tradicional não tem acesso. Nomes como Rockefeller, Rothschild e até famílias reais teriam, segundo essas teorias, vínculos diretos ou indiretos com ele. O curioso: nenhum desmentindo oficial jamais foi emitido. Mas tudo muda quando um antigo aliado decide quebrar o silêncio. O traidor que revelou demais em 2017, um ex-membro de uma organização europeia discreta, cuja identidade foi mantida em sigilo por questões de segurança, publicou, em um fórum fechado da Deep Web, um extenso relato sobre encontros com figuras da chamada nobreza invisível. Entre os nomes citados, um surgiu com ênfase peculiar: Giuseppe Orsini. O denunciante alegava que ele não era apenas um espectador silencioso do jogo de poder global, mas o estrategista-chefe de um conselho não oficial que monitorava o avanço de políticas económicas, tecnológicas e religiosas em todo o planeta. Segundo esse relato, Pepe Orsini seria responsável por vetar decisões de líderes antes mesmo delas chegarem ao público. Reuniões em castelos isolados, uso de intermediários treinados em escolas diplomáticas secretas, e até manipulação de conflitos regionais para manter o equilíbrio geopolítico, tudo isso fazia parte de um tabuleiro bem maior do que a maioria das pessoas consegue imaginar. O mais assustador: os relatos coincidem com eventos reais que ocorreram dias, ou até horas, depois dessas reuniões descritas. Mas o que veio depois foi ainda mais assustador: ele desapareceu. O sumiço que ninguém ousa comentar. Logo após publicar o depoimento, o ex-membro desapareceu completamente. Nenhuma movimentação bancária, nenhum registro em fronteiras, nenhuma atividade digital. As poucas pessoas próximas afirmaram que ele começou a apresentar sinais de paranoia semanas antes, como se soubesse que estava sendo vigiado. Esse silêncio repentino alimentou ainda mais as suspeitas de que havia algo, ou alguém, determinado a manter tudo isso enterrado. Enquanto isso, novas pistas surgiam em documentos diplomáticos vazados por portais independentes. Entre eles, menções indiretas a um cardeal cinza, que exerceria poder sobre representantes religiosos e económicos em todo o mundo. O codinome aparecia ao lado de iniciativas de vigilância global e acordos silenciosos entre países que, em tese, são rivais. Para muitos, esse era Pepe Orsini. Para outros, era só mais uma peça do quebra-cabeça. Mas então veio a pista final, e ela estava escondida no lugar mais improvável.
A revelação por trás da cortina em um antigo arquivo digitalizado do Arquivo Secreto do Vaticano, liberado por engano durante uma reforma digital em 2020, um nome surpreendentemente específico apareceu entre os documentos internos de uma reunião que, oficialmente, nunca existiu. O encontro, datado de 1989, reunia membros de linhagens aristocráticas italianas, representantes da ordem jesuíta e conselheiros de instituições financeiras globais. Entre os presentes, um nome se destacava: Giuseppe Maria Orsini, registrado como observador silencioso com direito de veto. Esse simples detalhe acendeu um alerta em círculos que já investigavam sua possível influência. Não era mais apenas um nome sussurrado em fóruns obscuros, era uma presença registrada, conectada diretamente à elite religiosa e financeira. Ainda mais chocante foi o que veio a seguir, um código atribuído ao nome de Orsini, vinculado a um protocolo chamado Projectum Lux, um plano traçado para moldar a ordem mundial em ciclos de 33 anos, começando em 1989, com previsão de conclusão em 2022. Nada disso foi mencionado por jornais, governos ou grandes canais. Mas aqueles que acessaram o arquivo entenderam o que isso podia significar. Se Pepe Orsini realmente está por trás desse projeto, ele não é apenas uma figura poderosa, ele é o arquiteto de uma realidade que todos nós habitamos, sem saber que jogamos um jogo escrito por mãos invisíveis. E o mais perturbador: talvez tudo isso ainda esteja apenas começando. A verdade que ninguém quer ouvir: talvez nunca saberemos quem é realmente Pepe Orsini, ou se ele está mesmo por trás de tudo isso. Mas uma coisa é certa: os nomes mais perigosos do mundo não estão nas manchetes, estão nos bastidores. E às vezes, o maior poder é justamente o de nunca ser notado. Se isso te fez pensar diferente sobre quem realmente manda no mundo, compartilha esse vídeo, pode ser que alguém próximo a você precise abrir os olhos também. E se quiser mergulhar ainda mais fundo, tem mais histórias no canal que talvez sejam ainda mais perturbadoras.